Quando eu cheguei na Irlanda, eu cheguei com sonhos, planos e um diploma na mala. Mas logo quando chego aqui, eu descubro que ninguém tá nem aí para os seus status ou o seu título lá no Brasil. Aqui você é só mais um tentando recomeçar a sua vida. Eu precisei trabalhar com o que eu tinha. Hoje eu vou te contar todas as profissões que eu tive aqui na Irlanda trabalhando registrado, né, onde eu recolhi impostos. Eu já fiz outros trabalhos aí, desde entregar comida, fazer transfer para o aeroporto, fazer mudança, vários outros trabalhos, mas eu vou falar para vocês os que eu trabalhei registrado e, claro, falar para vocês o que eu tirei de cada trabalho e como tudo isso mudou a minha visão de trabalho. A primeira coisa que você precisa aprender é que aqui fora um diploma não é passaporte de um bom emprego. É claro que ele tem o seu valor, mas antes mesmo de você poder utilizar ele aqui, você vai precisar mostrar serviço, fazer como a maioria dos imigrantes fazem, que é vir para cá trabalhar em trabalhos simples, pesados, aqueles trabalhos que você jamais pensaria em fazer se você estivesse no Brasil. Foi difícil? Foi, mas foi esses trabalhos que fizeram com que eu tivesse resiliência, humildade e respeito por quem rala de verdade. Por mais que eu tive trabalho simples no Brasil, não fui nada de excepcional em relação a trabalho. Já trabalhei em empresas aí de tubos e conexões, né, trabalhando com as máquinas, separando pedidos. Já trabalhei de empilhadeirista, já trabalhei em empresa de fibra de vidro, onde eu tinha que fazer tanques agrícolas, que eu tinha que entrar literalmente dentro do tanque para fazer, né, o selamento ali com fibra de vidro. Então foram vários trabalhos comuns que eu tive no Brasil. Mas mesmo sabendo que eu tive trabalhos comuns no Brasil, parece que quando você sai do Brasil e você tem a possibilidade de fazer um intercâmbio ou morar fora, você parece que não quer se submeter a esse tipo de trabalho. Por mais que a tua vida lá foi sempre simples, aqui parece que você não quer fazer isso porque, o fulano foi para a Europa, agora ele tá bem, ele vai começar a dar um boom na vida dele. E não é assim que as coisas funcionam. Vou falar uma coisa para vocês, se vocês tiveram uma vida boa no Brasil ou têm uma vida boa, você vindo para cá, as coisas não vai ser assim, não vão ser tão fáceis. O meu primeiro trabalho aqui, na verdade eu tive dois, foi trabalhar de limpeza e trabalhar num fast food, que eu conseguia intercalar entre os estudos, né, um trabalho aqui e outro ali, então eu sempre ficava indo para lá e para cá. Antes de ir para a escola eu ia fazer a limpeza, depois eu ia para o fast food e fiquei nessa vida aí pelos meus 6 primeiros meses. Foi um trabalho que eu consegui por indicações de pessoas, e ainda é uma pessoa que eu agradeço até hoje pela possibilidade, pela oportunidade que me deu. Foi a pessoa que fez com que a minha vida tivesse um ponto inicial, né? E foi nesses 6 primeiros meses aí, nesses dois trabalhos, que eu aprendi que não tem trabalho pequeno. Quando você tem um objetivo, sonhos, qualquer trabalho é trabalho para você conseguir chegar no que você almejou. Cada profissão para mim foi como se fosse um quebra-cabeça na minha evolução aqui, porque do primeiro trabalho onde eu precisei de uma ajuda, no segundo trabalho já foi um pouco mais curioso. Tem um lugar aqui na Irlanda chamado Dicey's Garden. Esse lugar é muito comum para brasileiros, para pessoas de todas as nacionalidades. As pessoas vão lá realmente para curtir, para se divertir, mas eu nunca fui um cara de sair muito. Uma vez eu fui lá tomando uma cerveja com os amigos, o pessoal da escola, e eu tava lá, pô, eu não sou um cara de sair, não sou um cara de ficar na farra o tempo todo, então eu acho que eu vou aplicar para trabalhar aqui. E aí, saí dali, no outro dia eu fiz o meu currículo tudo em inglês, levei na recepção do hotel, né, que lá é um pub, nightclub, hotel com mais de 12 bares, e aí eu deixei o meu currículo na recepção, o gerente estava lá no momento, aí foi aquele meu primeiro contato em relação à entrevista com o inglês, de eu deixar um currículo e ser chamado para uma entrevista já de momento. Lógico, eu tinha aplicado para trabalhar de bartender, mas como não tinha vaga, o cara me sugeriu uma vaga de barback. Barback, para quem não sabe, nada mais é o cara que repõe bebidas nos bares. Enquanto a festa está rolando ali, você é o cara que fica sempre responsável por um ou dois bares e durante a noite aquele bar é todo seu. Você que tem que ir lá abastecer se estiver faltando alguma coisa. Ou as pessoas chamam você no rádio e você leva lá. Então tinha um contato bem bacana em relação também ao inglês, porque as pessoas falavam com nós pelo rádio e era difícil entender, viu? Era muito difícil você entender indiano, pessoal de Bangladesh, da Itália, irlandês. Então são várias nacionalidades ali que fizeram com que o meu inglês desse uma evoluída. Foi um emprego assim que me derrubou várias vezes, porque ali, por mais que eu era estudante, e não conte para ninguém, tá? Estudante aqui faz mais de 20 horas, tá? Eu fazia uma média de 60, 70 horas por semana lá. E eram uns horários muito doidos, às vezes eu entrava 5 da manhã e saía 5 da tarde, fazia 12 horas direto, porque a Dice, se vocês não sabem, é um dos pubs mais movimentados da Europa. Lá nós recebíamos uma média de 500 a 600
kegs de cerveja, barris de cerveja. E esses barris de cerveja, era nós que tínhamos que ir lá, pegar, colocar um em cima do outro dentro dos keg rooms. Era um trabalho do caramba, porque os kegs vinham da rua lá em cima, você tinha que jogar para baixo e rolar aquilo para dentro. Era um estresse, era um trabalho muito cansativo. Se eu tiver uma foto de eu lá dentro dos kegs, eu vou colocar aqui para vocês verem como que é mais ou menos dentro de um keg room, onde você armazena uma quantidade grande aí de barris de cerveja. Então essa profissão fez com que eu acabasse evoluindo bastante, foi a profissão que fez com que eu conhecesse a minha atual profissão, que é trabalhar de segurança. Foi lá dentro do trabalho de barbeque, levando caixa para lá e para cá, que eu tive o contato com a segurança, conversando com os amigos que trabalhavam de segurança, e claro, sempre tinha um problema ou outro lá, né? Você trabalhando com um monte de caixa na mão, querendo passar, e as pessoas não querendo deixar você passar, é aquilo, né? Infelizmente, imbecis existem em todos os lugares do mundo, e não era diferente lá, mesmo eu sendo imigrante trabalhando, pedindo licença para outros imigrantes que fazem ou faziam a mesma coisa que eu em outros lugares, mas parece que o ego, né, tem que ser maior, o narizinho empinado, e acabavam fazendo coisas que os seguranças iam lá e acabavam resolvendo. Então foi em uma dessas conversas com meus amigos lá que eles falaram, pô, por que você não faz o curso de segurança? Ali também foi um outro degrau que eu acabei subindo, porque quando eu fiz o curso de segurança, eu tive que fazer o curso todo em inglês. Foi quase 2 semanas que eu tive que ir para um hotel específico, fazer aulas, fazer uma prova em inglês. Então foi uma coisa muito bacana que eu percebi, caramba, como que a gente evolui, né, em pouco tempo, né? Você chega cru, você vai pegando mais confiança até o momento que você já não precisa praticamente de ninguém para você fazer as coisas. E é um processo que acaba acontecendo para umas pessoas muito mais rápido, para outras pessoas muito mais lento, mas acaba acontecendo. E é legal você ver esse crescimento. Por mais que eu não trabalhei de segurança só ali na Dice, mas foi ali que eu comecei. Eu fiquei quase um ano ali de segurança, e aí depois eu saí e fui trabalhar em outras empresas de segurança, empresas que prestavam serviço para mercados, como por exemplo o Lidl, que eu trabalhei muito tempo, lojas de brinquedo lá no centro, como a Smith's Toy Store, a JD Sport, para quem é da região aqui, para quem é de Dublin sabe o que eu estou falando, e era um trabalho bem complicado, foi um dos trabalhos que eu tive muito problema em relação a estresse, cansaço, porque como um bom brasileiro que gosta de fazer as coisas corretas, eu, por mais que sabia que tinha o seguro das mercadorias, das coisas, mas eu via os caras roubando, eu simplesmente ia atrás, corria. Eu participava de um grupo de amigos da época da Dices, que eu sempre ficava mandando fotos e vídeos de eu correndo atrás dos caras, recuperando os produtos, derrubando eles no chão, chamando a polícia, eram umas coisas que deixava eu doido, né? Porque é umas coisas que você para analisar hoje, pô, por quê, né? Você se arriscar tanto. Além de você fazer o trabalho e parece que não ser valorizado, sabe? Eu trabalhava nessa loja de brinquedo, onde eu recuperava uma média aí de 500, 600 euros por dia, que era o que eu conseguia ver. Para quem não sabe, quando você trabalha no retail, né, que é o varejo aqui, você tem um procedimento a seguir, que chama ASCON, que é Approach, Selection, Conceal, Observation, No Payment and Exit. Então, se você seguir todos esses steps, você pode sim abordar a pessoa na saída, né? Então, era um trabalho que você precisava ter muita atenção, por mais que as pessoas acham que é simples, não era simples, porque, pô, tu tá ali e as pessoas roubando na tua cara, mas era aquilo, você fazia o que você podia, né? Porque era uma pessoa para tomar conta de uma loja gigantesca. E aí a gente vê que as pessoas aqui acabam não valorizando muito os trabalhadores. E eu recebi uma mensagem uma vez de uma amiga minha, é muito gente boa, parceira, trabalhou de segurança há muito tempo comigo também, falando que there is no bonus for heroes, né? Não tem bônus para quem é herói. E depois dessa frase eu falei, sabe de uma coisa? Para que eu vou ficar me arriscando, tendo uma família dentro de casa, uma filha dentro de casa? Então eu acabei deixando um pouco de lado, saí desse trabalho e acabei vindo trabalhar com refugiados. Mas o trabalho com refugiados ele é um pouco mais tranquilo, é bem mais sossegado. Eu tenho tempo para estudar, ler, fazer o que eu tenho vontade, assim, então acaba sendo um trabalho bem tranquilo. Eu tenho que estar lá fisicamente, faço bastante horas, mas eu acabo tendo tempo e para pensar no que eu quero fazer, se eu quero planejar alguma coisa, alguma viagem, ou até mesmo fazer um extra aí durante o dia, né, quando eu posso. Então, eu tenho bastante tempo para fazer as coisas. Claro, além de compartilhar para vocês sobre as minhas profissões, eu quero chegar num ponto aqui que morar fora é ser grande no Brasil e aqui você é só um anônimo, nada mais que isso. E tá tudo bem, porque aqui você realmente aprende
o que é ter humildade, disciplina, esforço, foco nas coisas que você sempre almejou, tá? Você muda a sua cabeça realmente. Você pode ter 2 diplomas, MBA no Brasil, ser uma pessoa bonita, fala bem, tudo isso. Mas aqui, no começo da tua vida aqui, não vai te valer de nada. Aqui você vai precisar sim esfregar chão, vai precisar sim carregar caixa por aí, vai precisar sim trabalhar na noite aí, na balada. Tu vai precisar fazer isso para poder dar os seus pontapés iniciais aqui. Mas isso não te diminui, isso só te fortalece. Hoje, depois de tantos anos aqui, eu olho para trás e eu tenho orgulho das coisas que eu fiz, porque cada trabalho que eu fiz, eu aprendi algo de diferente. Foi algo que eu trouxe para minha vida. Não existe vergonha de você fazer um trabalho desse tipo. A vergonha é você não correr atrás do que você quer. Muitas pessoas aí que eu converso, especialmente da família, pessoas mais antigas, né, falam: pô, Fábio, você é formado em engenheiro, fala inglês hoje, está aí trabalhando em trabalhos comuns, porque trabalhar de segurança hoje, no Brasil, não é uma profissão nossa, é segurança. E não tem nada demais em relação a isso. Mas essas pessoas não entendem o quanto você hoje trabalhar de segurança ou trabalhar em qualquer outra profissão faz você realmente crescer e dar valor em tudo que você tem na vida. É aquela ilusão besta, né, que se você não estiver trabalhando na sua formação profissional ou não está dentro do quadro do correto, você é aquele patinho feio e nada está certo, porque você saiu daquela curva. Pelo amor de Deus, a vida é muito mais do que você seguir um parâmetro de você se formar, trabalhar ali, e foram essas profissões que fizeram com que hoje eu tivesse o pouco que eu tenho, que dão o conforto para mim, para minha família quando a gente vai para o Brasil. São essas profissões que fizeram com que eu conhecesse vários países e que ainda nos proporcionam nós conhecer 2 a 3 países novos todo ano, além de ir para o Brasil. E para você fazer todas essas viagens não é barato. E da onde que veio? Sim, dessas profissões aqui. Hoje, uma profissão simples, subemprego para muitas pessoas, acaba sendo até muito melhor do que muito trabalho no Brasil que você precisa passar anos estudando para consegui-lo. São essas profissões que me fizeram crescer e ter o conforto que a gente tem hoje. A gente não é rico, óbvio que não, mas são essas profissões que fazem com que eu consiga pelo menos pensar no meu futuro, pensar em ter uma aposentadoria, pensar como que vai ser a minha vida daqui 10, 15 anos, porque aqui o trabalho, a força de vontade, o correr atrás faz você ter resultados. Você vê os resultados. E se eu pudesse dar um conselho para quem está vindo, quem quer sair do Brasil, venha com o coração aberto. E o ego, ou você deixa para trás ou coloca no teu bolso. Porque aqui realmente a vida vai te moldar de uma forma que nenhuma faculdade te moldaria no Brasil. E me diz uma coisa, você já trabalhou fora? Já passou por esse processo ou está passando por esse mesmo processo que eu estou vivendo aqui hoje? Compartilha com nós, deixa nos comentários o que você acha das pessoas que acabam saindo do Brasil para buscar algo melhor em outros países, mas ainda existe aquele preconceito bobo, inútil de algumas pessoas que acham que a opinião delas vai mudar o teu pensamento e o foco que você tem para a tua vida. Beleza, pessoal? Então é isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Agradeço demais por permanecerem até aqui. Se puderem deixar o like, compartilhar, agradeço demais. Tamo junto. Vejo vocês no próximo vídeo. Fui!